Meu nome é José Ângelo Proença Zoldan, sou aluno do curso de História do Polo Unicesumar São José dos Pinhais. Irei neste pequeno vídeo relatar um pouco da história do povo hebreu e qual é a sua influência em nossa sociedade atual. Situada entre grandes impérios, com um território tão pequeno, deixou através da história uma influência maior que a Babilônia, que a Síria, que a Pérsia, talvez maior que o Egito e a própria Grécia. Sobre a origem do povo hebreu, só podemos dizer que eles eram semitas. Os hebreus tiveram origem na Mesopotâmia e mais, emigraram para Canaã. Os patriarcas hebreus, tão proeminentes retratados no Velho Testamento, eram chefes de clãs seminômades que vagavam pela Palestina. Alguns hebreus viajavam desde Canaã até o Egito para serem pastores e agricultores, mas acabaram sendo escravizados. Segundo a tradição bíblica, surgiu entre eles um chefe extraordinário, chamado Moisés, enviado a seu povo como mensageiro de Deus. Ao conduzir os hebreus em seu êxodo do Egito, no século 8 a.C., Moisés andou pelo deserto do Sinai. Transformou aquele bando de escravos em uma nação consolidada e enaltecida pela crença no Deus único. Os hebreus que retornaram para Canaã e se juntaram a outras tribos hebraicas, que não haviam emigrado para o Egito, conquistaram as terras dos cananeus, que possuíam uma cultura material superior à dos hebreus. Quando os hebreus tiveram que enfrentar uma invasão dos filisteus, as 12 tribos hebraicas uniram-se sob o comando de Saul, quem foi aclamado como seu primeiro rei. Seu sucessor, Davi, talentoso guerreiro, conseguiu libertar os israelitas e, consequentemente, dominaram vários povos vizinhos. Com o declínio cada vez maior de outros estados do Oriente Próximo, como Babilônia, Assíria, o reino hitita e o próprio Egito, foi possível a criação de um reino israelita, sob o governo de Davi e de seu filho Salomão. Esse estado iniciou um comércio intenso com estados vizinhos, especialmente com Tiro. A esquadra mercante de Salomão comercializava com as ilhas do sul na orla do Mar Morto. Nesta época ocorreu um grande surto de construções. Salomão construiu em Jerusalém um palácio real e um magnífico templo em honra de Deus em Jerusalém. Os antigos modelos tribais enfraqueciam-se à medida que a vida urbana se expandia e a riqueza se acumulava. Israel atingiu seu apogeu e prosperidade no reinado de Salomão, mas devido a divergências tributárias e aos privilégios que Salomão concedia a Judá, no sul, levaram à divisão do reino de Israel ao norte e o de Judá ao sul. Em 722 a.C., Israel caiu em poder dos assírios, que deportaram muitos hebreus para outras partes de seu império. Esses hebreus desterrados misturaram-se aos povos vizinhos e perderam a sua identidade. Em 586 a.C., os caldeus conquistaram Judá, destruíram o templo, devastaram a terra e deportaram milhares de hebreus para a Babilônia. Muitos hebreus assimilaram os costumes babilônicos. Outros, porém, permaneceram fiéis à lei de Moisés e ansiavam em voltar para sua terra natal. Graças à sua fé, suportaram o exílio. Quando os persas conquistaram a Babilônia, o rei Ciro permitiu que os exilados regressassem a Judá, uma província persa, em 538 a.C., e que reconstruíssem seu templo. Nos séculos seguintes, os hebreus perderiam a sua independência para Roma, sofreram uma diáspora, no entanto, nunca abandonaram o seu compromisso para com Deus e a sua lei. Os seus livros foram escritos ao longo de centenas de anos, e juntos eles formam o Velho Testamento, uma obra de inspiração religiosa e ética, de história e literatura. A ideia hebraica de Deus e a sua relação com os seres humanos, contidos na Bíblia, é um dos fundamentos da tradição ocidental e deu origem a 3 grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.